Se você quer comprar um controle para PC e quer ter um controle bom sem pagar muito, esse vídeo aqui é para você. Nesse vídeo eu separei uma lista com os melhores controles para PC custo-benefício de 2026, focando em controles que vão te entregar um bom custo-benefício e você não precisa pagar um horror por causa disso. E já começando com um controle muito barato que dá um show em controles bem mais caros que eles, eu trouxe o GameSir Nova Lite. Então esse aqui tem um destaque aqui que ele já vem com case, tem várias opções de cores, como vocês podem ver aqui. Ele tem conexão via Dangle e Bluetooth. O analógico ele já tem Hall Effect. Então aqui a gente tá falando de um controle de R$115, eu vou estar deixando opções aqui no Brasil também dele, tá? Então aqui é no AliExpress, mas tem outras opções que eu vou estar deixando tudo na descrição para vocês. Então aqui a gente tá falando de um controle super barato que já tem Hall Effect. Um ponto aqui seria que ele não tem botões para macro, caso você queira, mas ele tem o software que você pode remapear e assim a gente tá falando de um controle de entrada que vai te entregar uma qualidade muito boa. Porém, tem esse cara aqui que eu acredito seja o melhor custo-benefício hoje, tá? Ele não é o mais barato nessa lista, vão ter controles mais baratos que ele, mas eu trouxe o GameSir Cyclone 2 e esse cara aqui, ele é muito bom realmente, sério, assim, ele é o melhor custo-benefício. Eu botaria esse aqui em questão do preço que ele tá custando hoje pelo que ele entrega. Ele já tem RGB, ele já tem no Brasil, você encontra ele barato no Brasil, tem sensor de movimento, então se você gosta disso, então algumas pessoas utilizam isso, eu particularmente não uso tanto. Ele tem analógico Hall Effect, tem botões mecânicos, então é um controle que tá super barato, que já tem Hall Effect e botões mecânicos, que poucos controles você encontra com isso hoje, os botões mecânicos, então por isso que eu tô dizendo que ele é um dos melhores custo-benefícios dessa lista aqui, tá? Ele tem tamanho Xbox, então se você gosta de tamanho Xbox, se você não gosta, isso pode ser um ponto negativo. Ele tem suporte para carregamento, então tem a opção aqui, ó, já com a base de carregamento, que fica um pouquinho mais caro, só não muda tanto assim. E essa base eu acho muito linda, parece muito futurista essa base aqui, então isso é um ponto bem interessante. Eu particularmente acho que a versão com a base vale mais a pena, tá? Tem entrada para fone de ouvido, se você quiser utilizar o fone de ouvido direto nele, tem essa opção. Pode conectar também no celular, ele tem Dangle, Bluetooth, tem botões extra para programar, tem RGB customizável e um destaque aqui seria a precisão, porque aqui é um controle barato, um controle de entrada com uma precisão absurdamente boa, melhor do que muitos controles que são mais caros que ele, tá? Um outro controle que eu trouxe aqui também, que é um baratinho que surpreende bastante, principalmente pelo preço, é o Easy SMX X05, que é esse aqui que eu tô utilizando aqui, ó. Eu utilizo ele aqui em casa. Esse controle aqui é um controle que me surpreendeu bastante pelo que ele te entrega, pelo que ele tem, pelo preço dele, tá? Então é um controle muito bom, controle de entrada também. Ele lembra bastante o GameSir Nova Lite, porém esse aqui tem Hall Effect nos gatilhos e também ele tem o LED nos analógicos, tá? O acabamento também é um pouco melhor do que o GameSir Nova Lite, ele tem uma construção assim, que vai te dar uma sensação mais premium na hora de você estar jogando, só que ele não tem a case de transporte, tá? O GameSir Nova Lite tem a case de transporte, o Easy SMX também não tem, mas assim, o Easy SMX também é um controle que é um controle de entrada e que vale muito a pena. Continuando a nossa lista aqui, agora eu vou trazer duas versões aí da 8-bit Duo, que são a Ultimate 2 e a Ultimate 2C, tá? Então a Ultimate 2C é esse aqui, que já é um controle de entrada muito bom, tem Hall Effect nos analógicos e também nos gatilhos. Ele tem metal aqui, ó, se você olhar o analógico, ele tem uma capinha de metal protegendo aqui para dar uma durabilidade maior pro analógico também. Vem com dois botões extras aqui para você programar macro e ele tem também várias opções de cores para você, então isso dá um destaque para ele. Mas tem a versão que é a Ultimate 2, que é a versão que já tem a dock de carregamento, tem 3 opções de cores aqui também. É um controle muito bom. Aqui tem um destaque que ele não tem Hall Effect, eu vou explicar para vocês. Ele tem um plusinho a mais aí, que é praticamente a mesma coisa, só que uma tecnologia um pouquinho melhor, tá? Esse controle aqui são no formato de Nintendo Switch, então se você não gosta, isso pode ser um ponto a se considerar. Esse cara aqui, essa versão aqui já tem 4 botões extras programáveis, é compatível com celular, notebook, se você quiser conectar, ele conecta via Dangle, cabo e Bluetooth também, então esse aqui também, tá? O Ultimate 2C também faz isso. O analógico dele aqui, ele tem TMR, que é melhor do que Hall Effect, então uma tecnologia superior. Na lógica funciona da mesma forma, não tem contato físico, mas é uma tecnologia um pouquinho superior, um pouquinho mais precisa, tá? E em volta dos analógicos ele também tem o metal e tem o LED aqui também. Um destaque desse aqui para outra versão que eu tenho aqui é que esse aqui tem os gatilhos com trava, então para quem gosta de FPS normalmente gosta disso, e ele já tem software para você customizar e você pode salvar os perfis também, tá? O Plus aqui também seria que essa versão aqui já tem a dock de carregamento. Inclusive eu já postei esse controle aqui lá no nosso grupo de ofertas do Telegram por menos de R$250, tá? Então assim, se você não faz parte do grupo e quer receber promoções todos os dias, o link tá na descrição, é só entrar lá, todo dia estão sendo postadas promoções para vocês, tá?
E agora, trazendo um outro aqui que eu não trouxe na lista anterior, mas que vale a pena trazer aqui nessa lista agora, que é esse GameSir Supernova. É um controle que hoje tá valendo muito a pena, porque ele é um controle realmente muito bom, tá? Então ele tem uma dock de carregamento também bem diferentona, então essa dock aqui é diferente dele, que inclusive os LEDs dele acompanham também na dock. Então o LED aqui, ó, se você observar, ele segue a dock, que dá um efeito muito legal pra ele, tá? Tem analógico e gatilho Hall Effect, tem botões aí pra você remapear, tem um RGB diferente, como eu falei pra vocês, então em toda a volta do controle, que fica muito bonito. E tem a opção que você pode mudar o case dele, então você pode comprar outros cases aí e tá mudando o case dele para mudar o layout também, e também pode mudar o layout dos botões, você pode trocar aí também o layout dos botões. E além disso, ele também tem gatilhos com trava, então para quem gosta de FPS, tá? Então esse aqui eu trouxe, eu vou estar deixando no AliExpress e também no Mercado Livre para vocês. Se eu encontrar algum preço melhor aqui, depois de quando eu estiver editando esse vídeo e tudo mais, eu vou estar deixando o melhor preço que encontrar para vocês, tá? Esse controle aqui ele fica um pouco mais caro que os outros, mas ele entrega uma qualidade muito boa. Ele é diferenciado, então por isso que ele custa um pouquinho a mais. Mas trazendo aqui o nosso topo da linha aqui que eu trouxe o Mackenny G5 Pro V2. E esse cara aqui, ele tem um design muito diferente, ele parece um controle mais futurista, se você observar que ele tem um design bem diferentão, tá? O que esse cara tem? Ele tem uma pegada um pouquinho mais firme, ele tem uma estética diferenciada, então o RGB diferenciado também nele, se você observar ele em comparação aos outros. Ele tem esse corpo dele que é transparente, então o RGB dá um efeito mais legal nele. Tem conexão Tri-Mode também, tem Hall Effect, tem gatilhos Hall Effect, tem botões remapeável, já vem com a dock e é compatível com PC, com smartphone também, com Nintendo Switch. É um controle muito bom, ele é muito bonito. Um destaque aqui seria o LED desse cara aqui, que fica muito bacana o LED dele por causa dessa capinha aqui transparente. E também tem botões mecânicos que te dá uma sensação muito mais gostosa assim na hora de você estar jogando, tá? Então isso é uma qualidade, é um plus a mais. É a mesma coisa que você já está acostumado com um teclado de membrana, você vai sentir essa diferença aí na hora de estar utilizando esse controle aqui, tá? É o controle top aqui da nossa lista, seria o mais caro, obviamente, mas ele entrega uma qualidade a mais por isso. Bom, e trazendo mais um top aqui nessa mesma faixa de preço, eu trouxe o GameSir G7 Pro. Esse controle aqui ele é compatível com Xbox, com PC e também você consegue utilizar ele no celular. Ele é um modelo de Xbox, ele tem um acabamento muito top, com essas pegadas aqui emborrachada, e tem um diferencial aqui que você pode tirar essa capinha da frente aqui, você consegue ver dentro dele assim, então ele tem essa opção de você utilizar ele transparente. Tem botões mecânicos, tem botões extras mecânicos também, tá? Então os botões igual tem no Ultimate Duel que eu mostrei, ele tem botões extras mecânicos no mesmo lugar. Ele tem também a opção de travar o gatilho para short trigger, então você que gosta de FPS é uma excelente opção. E um ponto interessante também é que além dos botões mecânicos, ele tem o D-pad mecânico também. Então esse controle aqui ele é bem top, tá? Ele é um controle licenciado da Microsoft, então ele até tem o símbolo aqui do Xbox. Tem botões remapeáveis aqui atrás, então para você que quiser remapear. E o interessante é que ele tem essa trava, então se você não quer, sem querer, apertar aquele botão e ele executa alguma tarefa, você pode travar, então aqueles botões daí ficariam basicamente inativos, é bem interessante. E ele também tem o jack, então para você conectar a entrada P2 para você que quiser utilizar ele com fone, tá? Ele tem giroscópio e aqui que eu falei para vocês, ó, ele conecta tanto com o Xbox, então o Xbox ele é com fio daí, tá? Então, ó, com fio para Xbox Series X e S e também para Xbox One. O dongle você utiliza ele e com fio para PC, se você quiser utilizar. E Bluetooth você consegue utilizar ele no celular, tá? Além disso, ele tem essa dock de carregamento bem bonito. Ele tem opções de cores. O que eu sugiro pegar uma opção mais escura, justamente por causa da questão dele ser emborrachado. Então, pode acabar amarelando, meio que sujando. Então, opte por opções mais escuras. Então, eu particularmente prefiro isso. Tem essa outra versão aqui bem diferentona também, mas ainda assim eu acho que eu prefiro a versão preta dele, tá? Então assim, esses dois últimos seriam os mais topos aqui de linha dessa nossa lista aqui. Obviamente que eu tentei trazer os controles que estão mais baratos valendo a pena. Tem controles de mais de R$1.000, só que você não precisa de um controle disso pra estar se divertindo, tá? Então assim, se você quer algo mais competitivo, pega essas últimas opções aqui que eu trouxe para vocês, porque aí já tem botão mecânico, tem Hall Effect em tudo praticamente, tem TMR, então que eu falei para vocês no outro, então são controles mais tops. Só que para se divertir assim, os do dia a dia, os mais de entrada também vão te atender. Então se você quer se divertir, por exemplo, o Cyclone 2 é uma excelente opção de controle custo-benefício, tá? Então o Cyclone 2 ele tem botões mecânicos, tem Hall Effect, então é um controle muito top e é mais barato que esses aqui, esses mais topo da linha. Então se tá com orçamento sobrando, que é um
um controle mais top, quer com uma dock bonitinha, quer um design diferenciado, quer um controle com uma qualidade, uma construção melhor, opte por essas opções aqui mais topo de linha. Mas se tá com orçamento menor, pode optar pelas primeiras opções, que eles vão te entregar uma experiência bem bacana para você se divertir, tá? Eu tenho certeza que você vai se divertir bastante com eles. Então qualquer um dessa lista aqui você pode comprar, não vai se arrepender, tá? Claro que alguns têm uns plus a mais que os outros, mas vai aí no que você tá procurando, beleza? Se ficou qualquer dúvida, se eu falei muito rápido aqui, então pode deixar nos comentários, que às vezes eu acabo falando muito rápido realmente. Eu espero realmente ter trazido aqui algum modelo que vai te atender, vai te agradar e tá num preço justo para você, beleza? Por hoje era isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.